O pastoreio, na época de Jesus, era algo muito comum, mas evidentemente que havia profissionais bons, profissionais ruins, como o próprio texto dizia, alguns até mesmo mercenários. Então, para não haver dúvidas, Jesus dizia de si mesmo: eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, as ovelhas me conhecem, eu sou o bom pastor. Também a videira era algo comum no tempo de Jesus, a parreira que nós temos. Mas de qualquer forma, ele está dizendo de uma árvore com os galhos. E ele diz: eu sou a videira verdadeira. E nos chama a estarmos inseridos nele, até mesmo usando uma palavra própria, enxertados nele. Como num casamento, que a expressão usada biblicamente, formarão uma só carne. É dessa maneira que nós temos que estar intimamente ligados a Jesus. Isso ocorreu desde o dia do nosso batismo. Agora, por vezes, você tem uma planta, uma flor, na sua casa, no seu quintal, na sua fazenda, uma plantação, e precisa de cuidados. Como ele está dizendo que ele é a videira, o agricultor é o pai, nós temos que estar inseridos nele. Por vezes, se na lavoura precisa de cuidados, porque acontecem as pragas, etc., também nós precisamos desse cuidado. Mas a seiva, o cuidado que a gente tem que buscar, é a palavra dele. Aqueles que guardarem a minha palavra, ele diz, e permanecerem em mim, é uma palavra que está repetida, este verbo, está repetido desde a primeira leitura. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém. Segunda leitura diz que nós precisamos permanecer no amor de Deus. E o Evangelho, várias vezes, permaneçam em mim. Então, já adiantando um pouquinho, o exercício desta semana, o exercício espiritual desta semana, é exatamente esse: permanecermos em Jesus, através da sua palavra. E existe aqui uma promessa, como também na segunda leitura: se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. O apóstolo João, quando escreve as suas cartas, ele repete o que ouviu de dizer, o que ele ouviu dizer de Jesus, com uma frequência muito grande, e principalmente o mandamento do amor. Consta, através dos estudiosos, que João foi chamado por Jesus, apóstolo, só que ele era muito novo ainda, saindo da adolescência. E foi o único que não morreu martirizado.
Os estudiosos dizem que isso ocorreu porque ele, de certa forma, era protegido por Jesus de um Pedro que era um casca grossa, né? Falava para os quatro cantos, eu isso, eu aquilo, e depois continuou falando, mas quando recebeu o Espírito Santo, a história mudou. Aí não negou mais Jesus. Mas imagine um garoto no meio de adultos. Era o que ia buscar água para todo mundo, era o que, né? Vai lá pegar você, moleque. Era assim. Mas era o que recostava a cabeça no coração de Jesus. Então ele conseguiu captar o amor que brota do coração de Jesus. Filhinhos, dizem que ele morreu com 100 anos aproximadamente. E quando ele escreve, ele já não é mais um adolescente, já é um terceira idade. Filhinhos, ele sempre usa essa expressão. Não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, ou a verdadeira videira. A transparência. E como é que nós mostramos que amamos de verdade, que estamos inseridos no coração de Jesus? Que creiamos em nome dele e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Então essa liturgia de hoje é o exercício da permanência em Jesus. O que significa permanecer? É algo definitivo, não é algo transitório. É algo para valer. Qual é o compromisso que se faz num casamento? O compromisso é definitivo. Eu, João, te recebo, Maria, por minha esposa, e te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, te amando e te respeitando todos os dias da minha vida. Se cumpre ou se não cumpre é outra história. Mas o ritual é esse. Aquilo que tem que estar no coração. Eu sou a videira verdadeira. O cuidado que nós temos que ter nos dias de hoje e sempre é que de vez em quando aparecem videiras chamando a nossa atenção, mas não são verdadeiras. Usando uma expressão agora que se tornou tão usual, são videiras fake. E nós, ou pessoas próximas de nós, nos oferecem videiras fake, querem que a gente vá junto, querem nos levar. Olha, tem um livro agora que surgiu, que é uma maravilha, é transcendental. Tem tanta coisa desse tipo. E será que nós precisamos disso? Livros de autoajuda. É de autoajuda porque ajuda quem escreveu. Você já viu alguém que fez os 12 passos para o sucesso e alcançou sucesso? Seria fácil demais. E tem nas livrarias aí como enriquecer em não sei quanto tempo. Não levanta cedo e não trabalha para ver se você... Tudo videira fake.
Então, em religião, então nem se fala. Religião nem se fala. Eu já contei isso daqui, com a época que eu estava com Covid, ficava deitado de dia, não dormia, e uma madrugada eu vi um fake, dando um depoimento, que ele tinha uma nota promissória, que ia vencer 50 mil, olha dinheiro, hein? E o Senhor me disse, o Senhor, sei lá que Senhor é esse, não é esse daqui, esse eu garanto que não é, porque ele é verdadeiro. Mandou que ele se levantasse à noite, fosse até o banco e passasse a nota promissória na parede do banco, e no dia seguinte estava lá 50 pau depositado. Essa noite vai ter uma fila aqui, esfregando coisa aqui. Fake religioso, queridos irmãos, queridas irmãs, nos dias de hoje é o que mais tem. E se a gente não toma cuidado, a gente roda junto. Roda junto. Isso chama-se teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Jesus nunca falou teologia da prosperidade. Ah, você quer me seguir? Vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e segue-me. A porta do céu é estreita. Ame o seu próximo. Essa é a teologia de Jesus. Essa é a teologia de Jesus. Por outro lado, queridos irmãos, queridas irmãs, se a gente faz parte desse tronco que é Jesus, Ele é a nossa verdadeira videira, não vamos nos esquecer que nós, pela posição que ocupamos dentro de casa, talvez na sociedade, no nosso local de trabalho, para os nossos familiares, nós também temos que ser esse tronco, essa verdadeira videira. Verdadeira videira, videira verdadeira. É muito simples. O seu filho pode acreditar em você? Tudo que você diz, tudo que você faz. O pai, a mãe, é a videira. Olha a responsabilidade de professores. No tempo comum, e hoje pela internet, os professores estão em contato. O professor leva 30 anos para se aposentar. Quantas gerações não passaram por ele? Por ela? Quantas? Formadores de opinião. Muitas vezes o que pai e mãe não conseguem de uma criança, de um jovem, o professor consegue. A mãe diz que é para comer verdura que é bom. Eu não como, eu não gosto. Se o professor falar, professor de educação física, falar que se comer jiló com quiabo, você fica forte, ele come. O professor falou. A pessoa do sacerdote, que cuidado que a gente não tem que ter. As pessoas acreditam em mim, acreditam nos meus colegas sacerdotes. As pessoas acreditam nos seus líderes religiosos. E é tão triste quando acontece de algum líder religioso, seja qual for a denominação, não importa, importa que pessoas acreditam. E nós, líderes religiosos, seja de que denominação for, quando a gente pisa na bola. Porque acreditaram em mim. Acreditaram em mim. Olha a nossa responsabilidade. Nós que somos adultos. No seu local de trabalho, de vez em quando chega alguém e diz: eu preciso de uma palavra sua. Você é a videira, tem que ser a videira verdadeira.
ao mesmo tempo que somos inseridos em Jesus, e por por essa inserção em Jesus, é que nós temos que também sermos videiras verdadeiras para as pessoas que nos rodeiam, para as pessoas que são próximas, íntimas de nós, para as pessoas com as quais convivemos. E de modo prático, amamos a Deus se amamos o próximo. São Tiago até vai dizer que quem ama a Deus, que não vê, mas não ama o próximo que vê, é mentiroso. Pois bem, há muitos anos atrás, quando eu era padre de primeira paróquia ainda, eu trabalhava no cursilho de cristandade, lá na arquidiocese de Uberaba. E eu estou dizendo isso porque eu tive contato com um médico que trabalhava muito no cursilho, o Dr. José Sebastião, já morreu faz bom tempo. Ele dava uma palestra dizendo assim: muitos de vocês vão sair daqui, desse cursilho, e muitos de vocês vão começar a ir à missa, vão começar a rezar o terço, e vocês vão receber a maior gozação dos seus amigos. E era uma época, isso em 1984, 85, 86, final dos anos 80, era uma época que se levava pessoas para o cursilho, que era da pá virada. E ele falava claro: vocês vão receber muita gozação, porque vocês já têm fama de porcaria. E ele falava: vocês são o Saulo. Vocês vão sair daqui como Paulo apóstolo. E as pessoas não vão acreditar. E como nós somos mineiros, isso era lá em Uberaba, é o tempo que cura o queijo. Então vai passar um tempo para vocês criarem a fama de filhos de Deus, de tementes a Deus, de quem ama a Deus, de quem ama o próximo, de quem vai agora receber a Eucaristia. Foi o que aconteceu com Saulo. Saulo era um perseguidor da igreja. De repente, ele chega em Jerusalém, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Isso, gente, é tão comum nos dias de hoje, sempre. De vez em quando a gente está aqui esperando para começar a missa, entra uma determinada pessoa, às vezes a gente não fala, né? Mas, nossa, o que essa pessoa veio fazer aqui? E se Deus tocou o coração dela, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu estou julgando? E se essa pessoa mudou a conduta dela? E se ela é uma pecadora, aonde que ela tem que ir? Atrás de quem? Da videira verdadeira, do bom pastor. E nós temos que fazer esse papel aqui do Barnabé. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante Saulo permaneceu e não largou mais, definitivo, com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Mas aí já acontece, né? Falava também aos judeus e aos de língua grega, e eles procuravam matá-lo. A história inverteu. E a história vai inverter muitas vezes para o nosso lado. Ué, por que você não vem mais? Por que você não vai mais? Por que você sumiu? Ah, eu tenho um compromisso agora, eu sou ministro da Eucaristia. Oh, que é isso?
Tenha dó. Então agora a igreja vai acabar. Tem que pegar fama de bom. E é o tempo que cura o queijo. Não é de uma semana para outra, não. Não é nem de um mês, nem de um ano. É o permanecer em Jesus. É o permanecer em Jesus. E a gente precisa anunciar para aquelas pessoas que, porque não permaneceram mais com Jesus há muito tempo, dizem assim: Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus me esqueceu. Se eu for lá na igreja, a igreja cai, cai nada. A igreja vai brilhar. Porque é isso que o Senhor está esperando. Ele quer te dar um abraço, como deu no filho pródigo que voltou. E nós temos que ser o Barnabé. Esse Barnabé aqui. Não, esse aqui está... Ele virou gente agora. Ele está vivendo o seu batismo. Ele não é mais perseguidor. Tanto que tem um detalhe aqui no final, né? A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Claro, o matador, o prendedor de cristãos se converteu, Saulo, está tudo em paz agora. Queridos irmãos, queridas irmãs, ninguém é perdido para Deus. Eu me distancio dele porque eu quero, mas a hora que eu quiser voltar, ele está de braço aberto, nos esperando, me esperando, esperando aquele que você vai precisar fazer esse anúncio para ele. Não vamos nos esquecer essa semana, permanecer em Jesus. Não vamos nos esquecer que se estamos enxertados em Jesus, também nós precisamos necessariamente sermos videiras verdadeiras, a começar dentro de casa e se alastrando como é comum nas parreiras. Se você não cuida, ela vira um monumento. E é isso, é essa a nossa obrigação, agasalharmos todos para que façam parte do coração de Jesus.